Bem, então continuando aqui os comentários da questão número 6, voltemos para a lousa, tá? Então a gente parou num ponto que a gente achou a equação da curva IS, da curva LM, né? E achou a equação da curva IS. Então nós temos aqui duas equações com duas variáveis. Então se a gente resolver esse sisteminha aí da equação 6, a gente vai achar o seguinte. A gente vai achar, eu não vou resolver aqui porque a gente vai perder muito tempo de aula, tá? Então a gente vai achar I igual a 0,1 ou 10%, né? E vai achar Y igual a 1.200. Então, essa economia, tá? No equilíbrio, ela vai ter uma taxa de juros de 10%. E o nível de renda no equilíbrio será 1.200, tá? Então vamos analisar as alternativas da questão 6. Letra A taxa de juros nominal é 8%. Então a letra A está errada, a gente viu que a taxa de juros é 10%. Letra B, o nível de renda é 1.500. Está errado, a gente viu que o nível de renda é 1.200. Letra C, as importações são 200. Então vamos ver se a letra C está certa. A gente viu que aqui está as importações, né? Basta você substituir Y igual a 1.200 aqui. Então vamos fazer essa conta. Questão 6 ainda, a gente tem que M é igual a 100 mais 0,2y. M é igual a 100, que é a letra C, né? 100 mais 0,2 vezes 1.200. Então, M é igual a 100 mais 240. M é igual a 340. Então, a letra C está errada. Vamos para a letra D de dado. O consumo é 1.000. Então, o consumo é 200 mais 0,8YD. Então, o consumo é 200 mais 0,8 Y menos T, Y menos 400, já que T é igual a 400. Então, é só fazer C igual a 200 mais 0,8. Y vale quanto? Y vale 1.200, né? Então, vai ficar 1.200 menos 400, 800. Então, a gente vai ter 200 mais 640, vai dar consumo igual a 840. Então, a letra D também está errada. Vamos ver a letra E. Só pode ser a letra E, né? Mas vamos conferir. Diz que o investimento é 100. A equação dada pela questão diz o seguinte. Investimento é igual a 300 menos 2.000i. Então, investimento é igual a 300 menos 2.000 vezes 0,1. Né? Então, vai ficar I igual a 300 menos 200. I é igual a 100. Tá? Então, a letra E é o gabarito da questão. Questão 6, gabarito, letra E de escola. Vamos para a questão 7. Então, vamos lá. Sobre uma economia fechada, é correto afirmar. Letra A. Se a economia estiver operando próxima ao nível de pleno emprego, uma elevação dos impostos indiretos tende a produzir inflação. Pessoal, essa letra A eu não vou comentar porque ela trata de modelo de oferta e demanda agregada, que é o nosso próximo assunto, é o nosso próximo módulo, tá? Então, deixa essa letra A em stand-by. Mas saiba que uma elevação dos impostos indiretos significa o quê? Uma política fiscal restritiva, tá? E políticas restritivas, seja fiscal, seja monetária, elas tendem a reduzir a inflação.
tá? Independente se estiver próximo da taxa natural de desemprego, enfim. Políticas restritivas, seja fiscal, seja monetária, tende a reduzir a inflação, tá? Então a letra A está errada. Letra B. Se a demanda de moeda for perfeitamente elástica a juros, então a política monetária é mais eficaz para elevar o nível de emprego e renda da economia. Vamos ver o que significa isso aí que a questão falou, a assertiva B, né? Questão 7, assertiva B. A curva LM, ela tem vários formatos, tá? Normalmente, a gente representa a curva LM sendo positivamente inclinada. No entanto, ela tem alguns casos especiais. Ela pode ser horizontal e ela pode ser vertical. Quando a LM é horizontal, a gente tem o seguinte, a gente tem a demanda por moeda infinitamente, perfeitamente elástica, ou infinitamente, ou completamente, é tudo a mesma coisa, tá? Elástica aos juros. Perfeitamente elástica a juros, tá? Esse trecho aqui da curva LM, que é horizontal, a gente chama também de armadilha da liquidez. Armadilha da liquidez, tá? E quando nós temos uma curva LM vertical, a gente diz que a demanda por moeda ela é completamente inelástica à taxa de juros. Completamente inelástica aos juros. Tá? Então, se a curva LM é vertical, é completamente inelástico. O que quer dizer? Ó? Se a gente tem uma taxa de juros aqui, I1, o nível de renda é Y1. Se a taxa de juros é I2, você vê que se a curva LM é vertical, ó, a renda da economia não muda, continua sendo Y1. Ou seja, nós temos uma total insensibilidade, uma total inelasticidade aos juros, tá? Então, quando a LM é vertical, nós dizemos que a demanda por moeda é completamente inelástica aos juros. E quando a LM é horizontal, nós dizemos que a demanda por moeda é perfeitamente elástica aos juros, tá? Esse trecho vertical da curva LM a gente chama de caso clássico, tá? É o caso clássico. Segundo os clássicos, a moeda ela existe somente devido aos motivos transação e precaução, né? E nos motivos transação e precaução, a demanda por moeda varia com a renda, não varia com a taxa de juros, tá? Então aqui no caso clássico, a demanda por moeda é completamente inelástica à taxa de juros. Então, ele diz o seguinte aí na letra B: se a demanda por moeda for perfeitamente elástica a juros, então a política monetária é mais eficaz para elevar o nível de emprego e renda da economia. Pessoal, a curva LM ela é deslocada da seguinte maneira quando nós temos esses três trechos, né? O horizontal, o positivamente inclinado e o vertical. Se nós tivermos uma política monetária expansiva, a curva LM ela vai ser deslocada da seguinte maneira: o trecho horizontal vai ficar no mesmo lugar. O trecho positivamente inclinado ele é deslocado para a direita e o trecho vertical também é deslocado para a direita, tá? Então observem que aqui no trecho
em que a demanda por moeda é perfeitamente elástica aos juros, a curva LM não sai do lugar. Tá? Ou seja, aqui nesse trecho horizontal, a política monetária é ineficaz para elevar o nível de emprego e renda da economia. Tá? Então aqui, ó, vou botar política monetária ineficaz. Política monetária é ineficaz. Pessoal, estou explicando aqui o modelo SLM, fazendo de conta que você já estudou a parte teórica do modelo, tá? Se você não estudou a parte teórica do modelo, sugiro que estude antes de acompanhar os comentários aqui das nossas questões, tá? Tendo em vista que esse aqui é um curso de questões comentadas, voltado basicamente para quem já teve algum contato teórico com a matéria. Tá? Então a letra B está errado, porque se a demanda de moeda for perfeitamente elástica a juros, então a política monetária é ineficaz para elevar o nível de emprego e renda da economia. Letra C. A alteração da propensão marginal a consumir ao longo do tempo não tem qualquer efeito sobre o nível de emprego e renda da economia. Vamos ver esse caso aqui. Questão 7, letra C. A propensão marginal a consumir, ela basicamente vai influenciar a inclinação da curva IS. Tá? Nós temos o seguinte, a curva IS é negativamente inclinada, só que ela pode ser assim, tá? Onde uma pequena alteração da taxa de juros provoca grande impacto na renda. Ó. Aqui nesse caso você tem uma pequena redução de juros, provocou uma grande alteração na renda. E a gente pode ter também uma curva IS muito inclinada. Uma curva IS assim, ó. Vocês observam que as duas são negativamente inclinadas, né? Aqui no gráfico da direita você tem a situação contrária, ó, uma grande redução da taxa de juros, tá? Uma grande redução da taxa de juros provoca um pequeno aumento na renda. A propensão marginal a consumir, que é o que está escrito aí na assertiva da questão, ela vai influenciar a inclinação da curva IS da seguinte maneira: quanto maior a propensão marginal a consumir, tá? Mais achatada é a curva IS. Mais achatada é a curva IS. Ou seja, quanto maior a propensão marginal a consumir, uma pequena redução dos juros tende a provocar um grande aumento na renda, tá? E quanto menor a propensão marginal a consumir, mais vertical é a curva IS. Mais vertical é a curva IS. Tá? E quanto mais vertical é a curva IS, né, uma grande redução dos juros provoca uma pequena mudança na renda. Então a conclusão que a gente chega é que a propensão marginal a consumir, de fato, ela vai influenciar a efetividade da política fiscal, vai influenciar a inclinação da curva IS. Essa inclinação da curva IS, ela tem influência sim sobre a efetividade da política fiscal. Tá legal? Vou explicar como. Por exemplo, pega uma curva IS que seja extremamente vertical e uma curva LM positivamente inclinada.
e pega uma curva IS que seja mais achatada e uma curva LM positivamente inclinada. O equilíbrio dessas economias está aqui a uma determinada taxa de juros, a um determinado nível de emprego, né? Aqui está a taxa de juros. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que houve uma política fiscal expansiva nessas duas economias. Aqui no primeiro caso você desloca a curva IS para a direita. Então você vai ter um novo equilíbrio e um novo nível de renda. E aqui também, você desloca a curva IS para a direita, né, e para cima, você tem um novo equilíbrio. Você observa o seguinte, que quanto mais achatado, mais vertical é a curva IS, quanto mais vertical é a curva IS, mais eficaz vai ser a política fiscal. E quanto mais horizontal é a curva, quanto mais achatada não, quanto mais vertical é a curva IS, mais eficaz é a política fiscal. E quanto mais achatada é a curva IS, menos eficaz é a política fiscal. E como a curva IS, a inclinação da curva IS, ela sofre influência da propensão marginal a consumir, então nós chegamos à conclusão que a propensão marginal a consumir, ela vai influenciar sim a efetividade da política fiscal, tendo em vista que ela influencia a inclinação da curva IS, tá? Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com os comentários da questão 7, tá legal? Até lá!